estudar o repartitório. Ah, que susto. Deixa eu colocar. Entendi. Eu entendo que quando tem uma coisa difícil, né, a parte lógica de Lacan tende a ser um pouco rebatida, essa resistência que o Felipe fala. Mas quando a gente começa a entender o porquê disso, né, qual é o objetivo da lógica, como que a gente pode se servir dela na clínica, eu acho que fica cada vez mais interessante. Eu tenho para mim que é uma parte muito legal de Lacan, e aí eu não acho que está lá no último Lacan, no ultimíssimo Lacan, porque como o Felipe falou, esse é um texto de abertura, é um momento onde ele trabalha a carta roubada no seminário 2, onde ele está tentando marcar uma posição de ensino. E quando a gente entende isso, eu acho que a gente passa a gostar cada vez mais. Talvez eu possa fazer jus a isso, a essa apresentação do Felipe, me vinculando a alguém que fala bem do repartitório, porque eu adoro o repartitório. E quando a gente gosta de um negócio, a gente acaba trazendo ele com um pouco mais de entusiasmo, digamos assim. E eu acho que fica mais fácil para a nossa interlocução. Então eu começo com uma frase. Se vocês acharem isso importante em algum momento que eu estou indo rápido demais, mandem mensagem, o Felipe me avisa, porque eu não consigo ler o chat ao mesmo tempo. Eu não consigo fazer compartilhamento de tela, eu uso um quadro, então assim, a gente se vira com as nossas próprias limitações. Mas eu começo com uma citação que Lacan faz na Carta Roubada, no texto da Carta Roubada, que ele diz assim: os rodeios dessa aventura, ou mesmo seus acidentes, levaram-nos a uma posição de ensino. Por que que eu trago essa citação? Porque eu acho que ela vem em resposta a uma constatação que Freud teve, que a gente percebe de uma maneira muito clara no Seminário 1, que estamos lá em 53, e não só no Seminário 1, como nos textos prévios ao Seminário 1, seja o Homem dos Lobos, que é esse seminário um pouco misterioso, que antes ninguém conhecia e agora ele já está um pouco mais aberto ao público, seja no Mito Individual do Neurótico, que é o seminário destinado ao Homem dos Ratos. Lacan resolveu fazer isso. Ele resolveu pegar um tempo dele para estudar os textos clássicos de Freud e dava um seminário, era como se um seminário fosse destinado a cada um dos textos. Então, no seminário 1, tem uma espécie de pausa, porque ele está explicando, isso é a minha leitura, óbvio, seria redundante eu falar que Lacan disse, no sentido de que é óbvio que o que Lacan disse, na medida em que eu digo, está atravessado pelo que eu leio de Lacan. E isso tem a ver com interpretação de texto, né? É possível interpretar o texto de Lacan de outras formas. Essa é a que faz sentido para mim, a que faz sentido para minha clínica e a que me parece mais coerente com a obra toda, né? Quando você pensa nos argumentos que Lacan traz em outros momentos do ensino dele, me parece coerente. Então, lá nos escritos técnicos de Freud, no seminário 1, o que eu entendo que Lacan está fazendo? Lacan está fazendo uma releitura dos textos de Freud, num sentido muito, que não é oculto, de uma discordância com os pós-freudianos. O que ele percebe? Ele percebe que os conceitos de Freud estavam cristalizados e ele se propõe a colocar esses conceitos em movimento. O que significa que os conceitos estão cristalizados? Todo mundo tinha uma resposta pronta, na ponta da língua, para dizer o que significava pulsão, o que significa recalque, enfim. Mas quando se tinha uma conversa clínica numa intenção de uma direção de cura, Lacan percebe uma espécie de postura quase que intuitiva. Não existia um acordo, não existia uma discussão de caso que ele reconhecesse ali uma direção da cura que fosse compatível com esses conceitos que estavam sendo apresentados e cristalizados. Então, todo mundo sabia falar sobre os conceitos, mas a prática não era muito comum a todos. Veja, se a gente faz isso, se a gente dá um olhar para isso com cuidado, com o que acontece hoje no lacanismo, a gente não vê tanta diferença assim. A gente precisa o tempo todo revisitar os conceitos cristalizados de Lacan agora, porque quando a gente se põe a fazer uma discussão clínica com colegas, também.
também percebemos esse fracasso que Lacan reconhecia lá em 53. Então, nessa intenção de não mais cristalizar esses conceitos, de colocar esses conceitos em movimento, ele fala assim: precisamos recuperar o prestígio da fala. Né? A gente precisa, para recuperar o prestígio da fala, rever o que a gente entende por sentido. Coloquial como soa, sentido das palavras. Para a gente poder pensar o sentido das palavras, obviamente, se tratando de psicanálise, se eu tento saber qual é o sentido, no sentido, valorizando a redundância, da significação da palavra mãe, não me interessa olhar no dicionário, certo? Não vai ser com o sentido denotativo da palavra que eu vou saber qual é a significação dada a esse analisante que está falando mãe para mim. Ao ponto de uma pessoa falar para mim, minha mãe não é mãe, e isso não ser uma tautologia, isso não ser uma confusão de sentido, isso faz sentido para mim, como analista, escutando essa paciente que fala isso. E eu posso tentar, então, entender qual é a mãe, da, a mãe que aparece primeiro na frase, qual é a mãe que aparece na sequência da frase. Por que eu estou falando isso? Porque isso é recuperar o prestígio da fala, no que Lacan entende como fala, que vem de uma herança de Saussure, né? Reconhecê-la nesse sentido, recuperar o sentido da fala, o prestígio da fala, tendo em vista, inclusive, que a fala é o nosso material de trabalho, é a fala do paciente, que eu poderia dizer. Recuperar o prestígio da fala é tornar a fala texto do paciente, é reconhecer ela não só como mediadora, mas como realizadora. O que significa isso com com o exemplo que eu acabei de dar? Se eu falo minha mãe e eu estou tentando mediar uma significação, o dicionário dá conta desse exercício. Eu preciso saber a significação, transmitir. Eu estou estudando uma língua estrangeira, eu me deparo com uma palavra que eu não conheço a significação, eu vou ao dicionário. Obviamente, eu não posso fazer isso com todas as palavras, senão eu não vou entender nada do que eu estou lendo. Mas eu vou ao dicionário, eu tenho uma transmissão do sentido, da significação daquela palavra. Se eu pego minha mãe não é mãe, eu já não consigo fazer isso com a segunda mãe. Então, entender a fala, a palavra, não só como transmissora de um conteúdo, mas como realizadora de uma significação, que quem vai me dizer o que significa essa segunda mãe é aquela pessoa, a partir da história dela e da narrativa dela, é trazer a significação como a realização dada pelo aquele analisante, a realização da significação, né? Eu inverti a ordem. Então eu pergunto para vocês como se constrói um texto psicanalítico e pretendo, no final do nosso encontro, ter uma resposta a isso, como se constrói o texto que a gente vai ler como analista. O primeiro ponto do panorama, estou bem rouca, eu já sou rouca, eu estou um pouco mais, então eu vou ter que ficar bebendo água. O primeiro ponto do panorama que eu quero trazer com vocês é a ideia do inconsciente freudiano, como esse inconsciente que eu costumo chamar de baú de memórias, né? É muito comum uma pessoa chegar no consultório e falar: bom, deixa eu te contar, eu quero saber daquilo que eu não sei de mim, aquilo que está nas profundezas do meu inconsciente, nas profundezas da minha memória, né? Uma vez eu escutei de uma analisante que queria analisar um sonho e ela fala quase como quem olha para o sonho e fala: "Revela-te, inconsciente", né, esse inconsciente que está escondido no sonho de alguma forma, ou um revela-te, inconsciente, na hora que eu faço um ato falho, como se, né, o inconsciente escapou, né, como se ele já fosse, responsável por uma significação dada, né, ele escapou e aí, assim, já sabemos, eureka, né, do sentido. Então por que que eu acho que teve essa confusão a partir da leitura de Lacan que eu faço, né? Por que que se tornou tão recorrente a ideia do inconsciente atrelado a isso, atrelado a essa ideia de um baú de memórias na leitura freudiana? Primeiro, me parece que tem uma grande confusão entre sujeito e indivíduo.
Pensar o inconsciente assim é fazer uma confusão entre sujeito e indivíduo. E essa confusão não é gratuita. Essa confusão é uma herança de um pensamento cartesiano que nos diz: penso, logo sou, né? É um pensamento que faz jus à ideia de que um processo analítico é fazer com que eu seja consciente de mim, com que eu saiba mais de mim, a ideia de que o processo analítico é trazer o inconsciente para a consciência. Bom, Lacan é categórico no texto sobre o estágio do espelho, quando ele diz assim: para pensarmos a função do eu, e veja, ele está falando para pensar o eu, né? Para pensar a psicanálise, eu diria, para pensarmos a função do eu na psicanálise, precisamos nos opor às filosofias oriundas do cogito. Em vários momentos, a gente consegue perceber que o interlocutor oculto de Lacan é Descartes, que ele está realmente tentando rebater essa ideia de alienação, de junção, alienação aqui no sentido coloquial, né? Não no sentido conceitual. Essa alienação do que é sujeito e do que é indivíduo. Então, o que que Lacan faz logo de cara na instância da letra, com relação a esse penso, logo sou? Ele diz: penso onde não sou, logo sou onde não penso. E que ele está nos dizendo que pensamento, pensar e ser não coincidem. Isso já é curioso, né? Esses dias eu participei de um podcast que eu falei que o que eu acho interessante quando a gente questiona assim: "O que que te faz pensar que esse pensamento é seu?", no sentido do seu, do ser, e do pensamento como algo que não coincide com esse ser. Eu acho que os pensamentos intrusivos revelam isso de uma forma mais didática, quando a gente pensa justamente aquilo que a gente não queria pensar, quando a gente percebe o nosso pensamento, a nossa revelia, né. Não só com essa frase: "Penso onde não sou, logo sou onde não penso", mas também com o eu é um outro, né, que Lacan se serve de Rimbaud, quando ele pensa que localizar o que eu tenho de mais íntimo pode estar no exterior, pode estar fora de mim, ele rompe com toda a ideia de propriedade. O pensamento é meu, eu sou eu, né, aquilo assim: "Eu sou consciente de mim", o inconsciente diria mais: "O inconsciente é meu", né, ele é de minha propriedade a ponto de escapulir às vezes pela minha boca. Então Lacan rompe não só com a linearidade, com o tempo cronológico, vocês vão ver o quanto o tempo é um ponto caro para mim, para pensar a psicanálise. Eu acho que uma das grandes invenções lacanianas dentro da psicanálise é a questão da temporalidade. Então, a gente vai perceber que Lacan não estava tão sozinho assim. Lacan, ele está pensando a partir de pessoas que pensaram essa essa questão, né. Ele também não está fazendo um eureka da do pensamento lacaniano ou da psicanálise. E um primeiro ponto que eu quero marcar para vocês dessa influência lacaniana, ainda sobre essa perspectiva do inconsciente como um baú de memória, eu vou tentar rebater essa ideia, primeiro com a linguística, depois com a antropologia, para a gente poder entrar na psicanálise. E rebater essa ideia com a linguística, a gente vai para um texto de Freud, que chama Sobre o Sentido Antitético das Palavras Primitivas. É um texto de Freud de 1910. Esse texto, o que que Freud está contando? Ele está dizendo assim: a gente precisa pensar essas condensações que acontecem no sonho, que é o quê? Quando eu sonho com a minha mãe, mas a minha mãe está com a cara da minha avó, ou eu sonho com meu marido, que na verdade tem o nome da minha melhor amiga, são pessoas condensadas, né, num sonho. Ele diz assim: a gente precisa pensar essas condensações a partir do que acontecia com as línguas primitivas. O que que acontecia com as línguas primitivas? Existiam vários sentidos imersos numa mesma palavra. E aí, com a evolução da língua, esses sentidos foram se separando, o mal entendido foi sendo desfeito, e hoje a gente tem acesso
a uma linguagem certeira, sem mal-entendido, né? A esse significado exato das palavras que não são mais amparados pela confusão que existiam nas palavras primitivas. Brincadeiras à parte, o que Freud está defendendo é que a gente precisa fazer quase que como um caminho inverso no sonho. A gente precisa estar o tempo todo recorrendo a algo mais arcaico, mas isso, veja, projetado para o futuro, porque não é uma evolução cronológica como a evolução trazida pelas línguas mais antigas, que se evoluem nas línguas atuais, mas eu tenho um sentido condensado pelo meu sonho e eu vou fazendo uma retroação para tentar desfazer essa condensação. Eu tenho que pensar que é o mesmo manejo. Mais ou menos é isso que ele diz. Só que a gente não tem tanto sucesso na comunicação. E esse texto, para mim, ele soa quase um pouco contraditório no sentido freudiano mesmo, porque Freud é o primeiro a valorizar o mal-entendido para poder pensar a psicanálise. E aqui ele está propondo uma coisa de tentar desfazer o mal-entendido, não se servir do mal-entendido, mas chegar a um significado certeiro, né? Isso me parece contraditório com relação ao respeito que eu tenho a Freud, ao que eu entendo da teoria freudiana. Mas, bom, todo mundo derrapa em algum momento, inclusive Freud e inclusive Lacan, né? Dentro do repartitório, existem erros no repartitório que não dá para a gente pensar que não foi um erro de sono, de digitação ou qualquer coisa. Você fazendo toda a parte lógica, você percebe que Lacan errou, né? Então, a gente precisa também reconhecer isso. É, Então, essa mensagem de que precisamos ir às profundezas, às origens, a origem disso que fez com que eu sonhasse condensado, é, é como se desse aí a imagem que a gente tem da outra cena freudiana. Tem sempre uma outra cena oculta que fez com que isso aparecesse, essa palavra condensada, por exemplo. Quem rebate essa ideia é Emily Benveniste, né, num livro que eu adoro, que chama Problemas de Linguística Geral. Ele tem um texto nesse livro que se chama Observações sobre a função da linguagem na descoberta freudiana. Bom, Emily Benveniste é um reconhecido estruturalista e ele questiona a autoridade intelectual de Freud, o quanto a gente se serve, em razão de uma transferência com o autor, de uma ideia que às vezes nem nos faz tanto sentido assim, de como a gente precisa ler com cuidado, principalmente aqueles com quem a gente concorda. É isso que ele está dizendo, né? Em nenhum momento ele está destituindo Freud, tentando rebater, tentando arrumar briga, ele não está fazendo nada disso. Ele está só percebendo que Freud teve um equívoco, porque Freud se serviu neste texto de um linguista ultrapassado. Por quê? Porque ele não teve acesso a Saussure, que é o criador da linguística moderna. Então, na medida em que ele pensou a linguagem a partir de um linguista ultrapassado, ele criou uma parte de um texto, uma teoria, que dizia algo incompatível com o que Emily Benveniste entendia, inclusive, da teoria freudiana. E ele fala o seguinte, ele diz assim, em defesa de Saussure, né, porque ele, sim, já tinha tido acesso à linguística estruturalista, em defesa de Saussure, ele diz que a linguagem em si mesma, ela não comporta nenhuma outra dimensão histórica. Ou seja, eu não precisaria ir ao latim, por exemplo. Eu posso ir, eu adoro, né? Eu já falei em outros momentos, para quem aqui já me ouviu, eu adoro saber a origem das palavras, a origem dos ditados, mas é muito mais para poder ter material para pôr isso em relação, porque, na verdade, a origem, e a gente percebe isso quando vai em muitas das origens das palavras, a origem pouco diz do uso atual que fazemos, inclusive das expressões, né? Então, ele responde que, na verdade, a linguagem ela funciona pela sua natureza simbólica. O que que significa ela funcionar pela sua natureza simbólica? Que cada elemento em si
não procura uma causa, a sua própria causa, num estado mais antigo. Que pensar o elemento significa pensar ele em relação. Qual é a relação desta palavra com as outras palavras? Qual é a relação que eu faço na minha fala, no uso, na estrutura da linguagem? Como que a gente pode pensar o que que significa a estrutura da linguagem? O que que significa a gente pensar que o inconsciente é estruturado como uma linguagem? Como se estrutura a linguagem? Só que, nesse mesmo texto, Benveniste diz assim: ele fala que o analisante fala, e a fala é o material do analisante. Só que, a partir do momento em que eu vou falando, se configura um outro discurso, que o analista vai ter a obrigação de interpretar, que ele chama, nas palavras de Benveniste, o discurso do complexo sepultado no inconsciente. Ele acaba derrapando também no texto dele em defesa e em crítica a Freud, porque pensar no complexo sepultado no inconsciente pressupõe dar ao inconsciente um lugar, e não pensar nele estruturado como uma linguagem no sentido relacional, mas pensar nele como um lugar para o inconsciente. Qual é o lugar? Né? Onde que o inconsciente está? É, só que ele mesmo, no próprio texto, abre uma outra possibilidade para isso, uma resposta a isso que ele nos deu, a essa mancada, né? Ele diz que para se configurar esse outro discurso, que o psicanalista vai ter a obrigação de interpretar, o analista faz uma hipótese. Ele tem uma motivação inicial, essa é a palavra de Benveniste, como uma espécie de hipótese sobre o trauma. Eu faço uma hipótese sobre o trauma, e a partir da hipótese que eu lanço, se relacionando com a hipótese que eu lanço, o analisante vai começar a falar e a dar notícias se a minha hipótese estava certa, estava errada, não era bem assim. Veja, ele inverte a ordem das coisas, não é mais houve um trauma, houve um fato, e eu vou tentar dar palavras a esse afeto primeiro. Ele fala: eu lanço uma hipótese, e a partir dessa hipótese, a pessoa começa a me responder e a dar notícias, então, do inconsciente dela. É curiosa essa inversão, porque ela é quase anti-intuitiva para a gente. Como que, a partir da pergunta do analista, eu vou saber sobre o meu passado, né? Eu vou saber sobre isso que me faz falar. Espero que daqui a pouco isso fique um pouco mais claro para vocês. Mas aí, ainda em defesa dele mesmo e do argumento dele, e do que ele entende por linguagem a partir de Saussure, ele diz que na hora que o analisante fala, ele cria, ele recorre a uma realidade produzida no momento da fala, no momento em que é verbalizada. Então, ele traz uma função da linguagem vinculada à realização e não à transmissão. Ou seja, compatível com aquele exemplo que eu dei para vocês, do mãe não é mãe. Né? No momento em que eu vou dizer, então, sobre a minha mãe, eu vou realizar uma significação. Não necessariamente eu tenho isso pronto a ser traduzido na minha fala e na minha análise. Nessa hora, a gente conversa com um texto de Lacan, que ele dá um exemplo, ele dá esse exemplo em vários momentos, que é o exemplo que ele recorre a Mallarmé. Vocês devem conhecer, da moeda. Ele está falando justamente da função da linguagem nesse aspecto realizadora. Ele diz que passa uma moeda, como se a gente brincasse aqui de passar a moeda, onde um lado da moeda já está apagado, o outro lado da moeda já está apagado, mas todo mundo passa em silêncio. E ele traz esse movimento de passar a moeda como extremamente importante para dizer que a gente faz parte de um grupo, de um sistema simbólico. Né? Não importa o que está escrito na moeda, mas a gente continua passando a moeda. Né? Como que a gente pode entender isso? Ele ainda fala que a moeda é passada de mão em mão em silêncio. E ele diz assim, mesmo que no auge da falação, mesmo no auge da falação, a gente não pode esquecer
dessa função da linguagem, que é a passagem, a transmissão da fala. Então ele fala assim, mesmo que no auge da falação, no auge da usura, no auge da tagarelice, eu podia dizer, a linguagem preserva o seu sentido de têssera. O que Lacan está querendo dizer? Têssera é senha, é bilhete de entrada. Então, mesmo no auge da minha falação, eu comprei o ingresso para aquela conversa, né? Então, mesmo no auge do que eu tenho a dizer como transmissão, eu estou dizendo que eu estou dizendo alguma coisa, né? Não sei se está claro. Às vezes isso fica muito mais claro se a gente tenta criar exemplos cotidianos. Um exemplo que eu dou para essa imagem linda que ele traz de Mallarmé é, por exemplo, senha de banco, senha de Instagram. Você cria uma palavra para poder entrar num sistema simbólico, seja o do seu banco, da sua conta, seja o do Instagram, que não tem nada a ver a significação dela. Ela só serve como entrada para aquele outro mundo, que é o mundo do Instagram, que é o mundo. Se você bota o nome do seu cachorro, o nome do seu, a significação é o nome do meu cachorro, pouco importa, é só uma lembrança para que você possa acessar um outro sistema simbólico, para que você possa entrar. Então, é isso que ele está falando que a gente precisa lembrar o tempo todo. E para isso ele diz que o analisante verbalizou. Verbalizar significa lavrar um auto, é uma expressão jurídica muito importante, autuar, que marca o quê? Marca o registro de um acontecimento, né? Você precisa autuar o nascimento de alguém, você precisa registrar uma criança no cartório para dizer que essa criança faz parte dessa sociedade. Senão, dificilmente você consegue dar uma vacina nessa criança. Você precisa marcar o acontecimento da morte de alguém registrando essa pessoa no cartório, para você conseguir enterrar essa pessoa. Eu tive um exemplo recente no qual tinha que fazer uma exumação de uma pessoa que estava enterrada naquele cemitério. Ou seja, né, existiam os ossos, existiam os restos mortais daquela pessoa. E não podiam fazer a exumação daquela pessoa que estava naquele cemitério, né, porque não tinha o atestado de óbito daquela pessoa. Ou seja, aquela pessoa para aquele cemitério não tinha morrido. Então, o registro do acontecimento da morte vale mais do que os restos mortais daquela pessoa, para aquele sistema simbólico, né? E aí eu pergunto para vocês, no nosso sistema simbólico, né, no que se refere à pergunta inicial, como se constrói um texto psicanalítico, o que que precisa acontecer para ter acontecido alguma coisa? Como que a gente faz essa edição da nossa memória, né? O que que precisa ter acontecido no meu passado para isso ser registrado como um acontecimento para mim, a ponto de eu chegar e contar para vocês? Porque é muito comum você viver, dividir sua vida com alguém e o que você conta de uma história, o que você registrou como acontecimento, que às vezes foi importantíssimo para você, a pessoa esqueceu. A pessoa fala: "Não", ou até tem a cara de pau de falar para você: "Não, isso não aconteceu", né. Então, esse tipo isso é extremamente importante, mesmo que não seja compatível com a nossa intuição primeira sobre os acontecimentos, porque a gente liga acontecimento a questões factuais, né, como se existisse a verdade das verdades sobre alguma coisa. Estou falando dentro do campo psicanalítico, ok? É a partir daí que a gente pode falar. Então, quando ele diz que é a fala que marca a existência, eu posso pensar que não é trazer o inconsciente para a consciência, mas o inconsciente se dá a partir da fala do analisante. A outra cena, então, freudiana, que seria aquela que estava escondida nas profundezas, ela está lançada para o futuro. E na medida em que ela é lançada para o futuro, eu consigo saber daquilo que estava no meu passado, porque eu registrei esse acontecimento na medida em que eu falo. Então o tempo também bagunçou, porque eu vou falar e a partir da outra cena produzida, lançada para o meu futuro, eu vou saber e ter notícias do meu passado, futuro anterior. A gente vai falar disso com mais calma na hora do repartitório. Segundo ponto, para rebater a mesma ideia através do estruturalismo, né? Sei lá se a gente vai conseguir chegar no repartitório. Será que se eu entro no estruturalismo, Felipe? Me ajuda.
Eu estou aqui na segunda página, eu tenho 8 páginas. Todo mundo quer ficar aqui até mais tarde. Eu sempre me enrolo. Eu falo sozinha, eu demoro 40 minutos. Chega na hora, mesmo falando sozinha, eu não estou sozinha. Veja só, que coisa. Eu vou tentar ir um Ah, pouco mais rápido no estruturalismo. O que que você acha? tá, eu acho o estruturalismo importante. Você tá se baseando, inclusive, no livro, né? Pelo que eu tô ouvindo. Tô, tô. Essa é a apresentação do meu livro. Ótimo. É, Bom, estruturalismo. Tem um texto de Deleuze importantíssimo que chama Em que se pode reconhecer o estruturalismo? Ele diz: como que a gente pode reconhecer que uma pessoa é estruturalista? Primeiro, a teoria dessa pessoa precisa valorizar o simbólico. O que que significa valorizar o simbólico? Saber que a realidade não é pré-existente, mas ela é relacional. Ela está estruturada dentro desse sistema simbólico. Ele precisa, para poder ser estruturado dentro do sistema simbólico, como se estrutura? Valorizar o local e a posição dos elementos, das unidades desse sistema simbólico. Onde está cada elemento? Qual é a posição de cada um dentro de uma cadeia? Depois, eu preciso reconhecer que não só eu reconheço esse elemento no número 3, mas como esse número 3 se relaciona com o número 1, como esse número 3 se relaciona com o número 2, como esse número 3 se relaciona, quais são os aspectos de vizinhança, de semelhança, de diferença. Depois, eu preciso reconhecer que a cada batida do relógio, pá, essa cadeia vai se reestruturar. Gente, quem aqui nunca precisou contar a mesma história várias vezes? A cada nova vez que eu vou contar a história, cada atualização da história, eu percebo que a história não foi tão parecida como aquela história que eu contei na primeira vez. Às vezes eu preciso contar várias vezes para poder assentar a história. Eu preciso, tanto que quando um analisante fala para você assim, mas eu já te contei essa história, você pode sempre responder não. Você pode sempre falar não, essa, não. Me conte de novo, né? Porque é isso. Ele vai contar de novo e você vai perceber, diferente da pessoa contar, "Ah, já sei, você já me contou. Acabou, né? Acabou a possibilidade da construção do texto psicanalítico, porque eu preciso contar para o meu amigo, quem dirá para o meu analista, né? A mesma história várias vezes. Depois, eu preciso reconhecer que não é uma história só, que não é uma cadeia só. Então, séries de cadeias. E que a gente se relaciona nessas cadeias não só num texto linear que tem início, meio e fim, mas numa leitura vertical também, tal qual uma leitura, por exemplo, de uma partitura musical. E por último, como um sexto critério estruturalista, eu preciso reconhecer que tem um elemento que é a casa vazia. O que que significa a casa vazia? Tem um elemento que não está ocupado. E é ele que faz a estrutura caminhar e se mexer. Qual que a gente pode ilustrar, né, representar, nos servir do nosso imaginário para poder pensar isso? Um tabuleiro, xadrez, né? A depender de uma posiçãozinha, o cavalo vai ser mais importante que a rainha, né? Eu preciso saber onde ele está localizado, eu preciso saber quem são os meus amiguinhos do lado, se é um peão, se é um bispo, se é. E eu preciso ter um espaço para ir. Eu preciso ter uma casa vazia no tabuleiro para poder fazer esse jogo acontecer, né? E aí ele descreve essa casa vazia, que para mim é um critério assim importantíssimo dentro desses critérios trazidos por Deleuze. E quando ele vai descrever a casa vazia, ele se serve de Lacan. Quando Lacan está fazendo referência a nada menos do que ao falo, como o falo sendo o representante da casa vazia dentro do reconhecimento que a sociedade pode fazer, intelectual pode fazer a Lacan como um estruturalista.